para falar sobre os últimos dados aí dos Estados Unidos, além dessas negociações para um acordo com a China. Eu converso agora com o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que já está aqui comigo. Will, muito boa tarde para você, Will. Sempre bem-vindo aqui na nossa programação, meu querido. Boa tarde, Débora. Prazer estar falando contigo. Will, vamos lá. Vou começar um pouco de trás para frente. Vou primeiro trazer o CPI para depois falar dessas postagens, dessas negociações aí de Trump com a China. Essa leitura da inflação, né, desse CPI agora de maio, novamente ficando um pouco abaixo do que era esperado, 0,1% no mês e 2,4%, né, em 12 meses. Como que você lê essa desaceleração? Dá para dizer que é um sinal de desinflação? Ou ainda tem esse movimento pontual com um viés, né, de alta no núcleo dos preços que causa preocupação, a gente sabe muito bem disso, do Federal Reserve, e também não daria para a gente ficar tranquilo com esse dado, visto que a gente ainda tem uma guerra comercial em andamento e com muita imprevisibilidade no ar, né? Qual que é a leitura que você faz, Will? Boa, claro. Vamos lá, eu estava acompanhando aqui a reportagem com vocês, falando com a Andressa Durão, e de fato, aquilo que ela comentou ali, né? Você teve uma antecipação no primeiro trimestre então, você tem ainda esses efeitos das tarifas, né? Se você pegar o dado de importações no primeiro trimestre, ele saltou 41%, as empresas se anteciparam. No segundo trimestre, as importações colapsam, né? Porque as empresas já tinham se antecipado às tarifas, então as tarifas talvez não tenham entrado totalmente ainda nos preços, tá? Agora, também é verdade que a economia americana vem passando por um processo de desaceleração, diferente da recessão que falava, que se tinha receio, né, que poderia entrar, não é recessão, mas uma desaceleração, sim, normal. Os gastos do governo, o governo vem buscando gastar menos, incentivar um pouco menos a economia, e isso gera, obviamente, uma menor pressão sobre os preços aqui nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um ponto importante. A inflação ela tem se mostrado cada vez mais controlada dentro daquilo ou caminhando para aquilo que o Fed imagina em termos de meta, né, de inflação. E o impacto das tarifas ele parece ser mais brando do que se imaginava no início. Dito isso, abre-se sim espaço para o Banco Central estar numa posição mais confortável, não na reunião da semana que vem, mas adiante, para eventualmente cortar juros. Agora, eu acho que para flexibilizar a política monetária, o grande catalisador de flexibilização de política monetária vai ser a evolução do mercado de trabalho. Você viu que quando você teve um ADP mais fraco na semana passada, o mercado já aumentou as apostas de corte de juros, os yields cederam bem. Depois veio o payroll que acalmou um pouco e tirou isso de vista, né? Ou seja, não, peraí, o mercado de trabalho ainda está firme, ainda está forte. Então, acho que a gente vai ficar ainda flutuando dentro disso, olhando muito os dados de mercado de trabalho. Uhum. Will, inclusive, esse vai e vem nesses dados, né, que faz com que haja uma mudança de leitura, nesse momento a gente vinha acompanhando bastante, e daí até meu gancho para a próxima pergunta, né, se esse CPI poderia realmente agora dar uma substância maior, né, para essa mudança de balanço de risco do Fed, visto que a gente teve até o próprio presidente americano Donald Trump comemorando, né, esses dados que foram divulgados do CPI mais cedo. Ele que viu os números como ótimos. São mesmo ótimos, a ponto da gente ter uma trajetória mais substancial para esse balanço de risco do Federal Reserve, ou não? Não é o suficiente, a gente ainda precisa manter essa cautela diante do mercado de trabalho, como você vem explicando. Eu acho que ainda tem que ter um pouco de cautela, acho que só vai ser a postura do Fed, né? A postura mais conservadora de esperar, aguardar para ver a evolução dos dados, o mercado de trabalho de fato mostrar enfraquecimento, até porque, na verdade, se o Fed se antecipa demais, depois tem que mudar a comunicação, não é tão simples assim. Então ele está deixando, está aguardando para ver, mas eu acho que tem espaço para você, assim como o mercado aposta em dois cortes de juros esse ano, começando ali em setembro. Pode começar antes se o mercado de trabalho aí sim der sinais de maior enfraquecimento, mas por hora esse é o cenário base, 2 cortes de juros esse ano, começando um pouco mais. Will, só para a gente amarrar aqui essa questão do CPI, a gente tinha sempre algumas avaliações em relação à pressão de aluguel, de serviços de aluguéis também. E eu queria entender se, do teu ponto de vista, houve alguma mudança relevante nessa dinâmica de bens ou da inflação de energia e também serviços de aluguéis. Se seguem ainda pressionando esse dado ou não, na tua visão?
Quando você faz a abertura ali, né, você vê que shelter, né, ou seja, moradia ainda assim, é um indicador, é uma parte relevante, né? Você tem Sim. ali quase mais de 30% do indicador de inflação tem a ver com moradia, né? Então continua assim, mas já vem arrefecendo. Eu acho que a dinâmica, esse é o ponto principal, assim. Em relação à inflação, a dinâmica tem se mostrado favorável. Você tem visto uma inflação que ela ainda está acima da meta, mas que ela vem evoluindo com uma dinâmica benigna, a despeito dos receios, das tarifas e por aí vai. Obviamente que os preços de petróleo também mais baixos ajudaram, né? Então você viu esse preço de petróleo caindo, isso entra com uma gasolina mais barata, um diesel mais barato, e isso ajudou. Mas você viu também um arrefecimento ali de preço de alimentos. Ainda uma inflação mais alta, ainda elevada, ainda contribuindo para o indicador de inflação, mas, de novo, diminuindo, né? Contribuindo cada vez menos. Então, acho que o ponto aqui principal é que a dinâmica ela está positiva para os indicadores de inflação. E eu acho que o que falta daí, sim, para conseguir agradar o Donald Trump, enfim, né, com cortes de juros, é você ter um sinal aí de que o mercado de trabalho eventualmente está um pouco mais fraco, que aí sim o Banco Central tem que agir para cortar juros. Will, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente teve mais um passo, né, de avanço nessa trajetória de negociação dessas tarifas, desses 2 dias de reunião que estava acontecendo lá em Londres. Mas você considera realmente como um avanço positivo, né, para chegar a realmente ter um acordo comercial fechado com a China? Até que ponto essas 2 reuniões desses últimos 2 dias realmente representam, né, algum avanço nessa trajetória para uma formação de um acordo? Donald Trump também andou comemorando sobre isso nas redes sociais. A avaliação tem sido realmente positiva do mercado, Will? Olha, Débora, eu acho que qualquer notícia assim que seja positiva nesse campo, ela tem que ser bem recebida, né? Assim como está sendo bem recebida pelo mercado. O mercado já vinha um pouco especulando com isso. Eu acho que o mercado sempre tenta antecipar coisas, né? Obviamente que se a gente tivesse uma notícia aqui, não, os Estados Unidos e China não chegam a nenhum acordo, brigam e as reuniões acabam em Londres. Poxa, a gente ia ver provavelmente o S&P aí tendo uma forte queda hoje ou refletindo bem negativamente, não é o caso. Então, sim, é uma notícia boa, até porque trata-se, né, as negociações dessa semana centraram muito na questão dos minerais raros, né, as terras raras que se fala que a China fornece aos Estados Unidos e a transferência de tecnologia de chips, ainda que não os mais avançados, mas transferências de tecnologia dos Estados Unidos para a China. Questões complexas, questões que não são triviais, que não são simples e que geram um embate entre ambos e são muito estratégicos para ambos esses países. Então, o fato deles saírem dessa reunião e os comentários serem de que foi uma reunião produtiva, um resultado positivo, a meu ver, sim, é algo bom. E aí, não é à toa, né, que a despeito de tudo aquilo que se fala, né, uma coisa que a gente sempre comenta, né, o investidor brasileiro fica com receio com as bravatas do Trump, as brigas, se fala aqui a respeito dos Estados Unidos, a gente está vendo aí o S&P voltar a chegar perto da máxima histórica, que foi lá nos 6.100 e poucos pontos, está em 6.045 pontos, né? Então, a despeito de todos os receios, o S&P aí próximo das máximas novamente. Will, só para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu vim acompanhando aqui algumas falas do Scott Bessent, inclusive, que agora há pouco, né, falou, quando foi questionado sobre recente rebaixamento da dívida dos Estados Unidos pela agência de classificação, né, de risco, a Moody's, ele disse que a Moody's é um indicador defasado. Foi a resposta que ele deu nesse momento e eu queria entender do teu ponto de vista, você concorda se essas notas de classificação de risco, elas acabam sendo defasadas ou se isso tem algum peso importante diante do cenário de muita incerteza e imprevisibilidade que a gente tem pela frente, né, que tem sido bastante, essa incerteza, essa imprevisibilidade ainda tem sido bastante precificada, né, pelos investidores. Qual que é a tua análise disso? Não, de fato, Débora, assim, a Moody's, ela acabou fazendo esse downgrade, né, da dívida americana depois da Standard Poor's e da Fitch, né? Isso. Ambas já fizeram, né? Então, de fato, ela foi ainda mais atrasada do que as outras, tá? Fora isso, o Outlook, da mesma forma que elevou o rating do Brasil, né, recentemente, mas colocou como um rate, mudou o Outlook, perdão,
de neutro para negativo, no caso dos Estados Unidos, colocou ali como estável. Então, ou seja, não espera mudanças de rating, não espera deterioração de ratings olhando à frente, ou o próximo move, né? O próximo movimento da Moody's não seria isso. E acaba que, assim, em termos de escalas ali do grau de investimento, essas vezes continuam como um grau de investimento, obviamente que não estão o AAA mais, mas ainda assim continuam dentro daquele espectro de países que são considerados investment grade e que por isso recebem fluxo de diversos fundos que têm essas restrições, às vezes de investir somente naqueles que são investment grade. Ah, óbvio, tá. Agora você vai me dizer, não existe problema fiscal nos Estados Unidos? O que existe é uma trajetória fiscal que ela é um problema. O tamanho da dívida se elevou e o déficit fiscal também é elevado. E essas duas coisas em conjunto são potencialmente negativas a longo prazo. E essas duas coisas precisam ser endereçadas, né? A dívida você diminui, obviamente, diminuindo o tamanho da necessidade do dispêndio que você tem, né? Essas duas coisas você faz dessa forma, né? E você reduz o volume de gastos que você tem, e aí você consegue reduzir o déficit fiscal e, consequentemente, equacionar melhor a sua situação de dívida a longo prazo, que também, obviamente, o componente crescimento é um componente importante ali nessa relação dívida-PIB. Perfeito, e ótimo papo sempre contigo. Muito obrigada pela parceria de sempre, estar aqui com a gente. Até uma próxima. Conversamos agora com o Ilcaço Alves, estrategista-chefe da Avenue. Até mais, querido. Tchau, tchau.